Dando continuidade à comemoração dos 100 anos de nosso centro, agradecemos a todos que aqui estão, porque juntos estamos recebendo as bênçãos, as energias, o carinho dos amigos espirituais. E vamos rogar a Jesus, nosso Mestre, que a estes fundadores que se manifestam no outro plano e aqueles que aqui vieram para materializar a ideia, recebam em centro tudo aquilo que ao longo dessas décadas, desse século, ofereceram de si, com amor, com respeito, com profundo sentimento de gratidão a Deus Pai e a Jesus, nosso Mestre. E hoje, agradecendo a todos os companheiros de outras casas que aqui estão conosco, comungando este ato de amor, pedimos por todas as casas espíritas de Rio Preto a continuidade no trabalho do Evangelho de Jesus, na divulgação de todo o conhecimento do grande mestre, nosso governador, nosso amigo, nosso guia e modelo, nos oferece. O Espiritismo chega no momento certo em que somos solicitados a experimentar como nunca antes a liberdade de escolha. A escolha pelo caminho correto. Somos, todos nós, espíritos
espíritos já despertos, espíritos que sabem que temos um longo caminho ainda a percorrer. Mas, agora, experimentando um novo patamar em nosso planeta, experimentando adquirir em nossos sentimentos a nobreza de nos tornarmos mais fraternos, mais amorosos, mais companheiros uns dos outros, exercitando a caridade não como um dever, mas exercitando a caridade por alegria e por amor. Dessa forma, agradecidos principalmente ao nosso querido Carlos Macedo, que mais uma vez nos honra com a sua presença, pedimos a todos que sigam conosco na oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nos vamos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cairmos em tentações, e livrai-nos de todos os males e perturbações. Pois que o teu reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor. Que assim seja. Por favor. Então, acho que ninguém espera que eu apresente o Carlos Macedo, né? Assim, eu estou errado, mas são 200... Te abraçando, com muita gratidão, está te envolvendo aqui. Obrigado. Eu te amar, você começa. Obrigado. São 243 livros? Eu não sei. Eu acredito que sejam 246 livros já editados. Bom, é que quando a gente vai desenvolvendo a mediunidade, a gente precisa de alguém que nos oriente, não é? E não teve assim um grande professor, só o Chico Xavier. Então imagina o que não poderia vir disso, né? Tá certo? Ok. Hoje a noite é do nosso irmão. Muito obrigado. Obrigado. Bem, inicialmente, boa noite. É uma alegria muito grande estarmos aqui em Ribeirão. Nos sentimos em casa. Nos sentimos em casa 2 vezes. Primeiro, por estarmos em Ribeirão Preto, tantos amigos nos visitam. Em Uberaba, faz tempo. E também nos sentimos em casa nesta casa, que temos tido oportunidade de visitar, e a honra é nossa, de estarmos sempre aqui. Nos recordamos de tantos e tantos amigos que já se encontram do outro lado da vida. Amigos queridos, dos quais sempre recebemos muito apoio espiritual, para que também pudéssemos caminhar. Porque todos nós carecemos de caminhar.
E abraçamos a todos vocês através do Dr. Denizar e da Deise, amigos amados. Não nos esquecemos de suas gentilezas quando, há muitos anos atrás, aqui estivemos com a Márcia, que se submeteu a uma cirurgia, e recebemos então todo o apoio dos dois amigos e benfeitores, e através deles abraçamos a cada um em particular. Quando eu passo por Ribeirão, ou entro em Ribeirão, eu me lembro da Cava do Bosque, eu me lembro de Chico Xavier, das tardes, noites, madrugadas de autógrafos. Eu me recordo da feira na praça. Eu me recordo dos amigos, dos jovens, da mocidade, daquele tempo. E são tantos que não vamos nomeá-los, porque certamente haveríamos aqui de cometer alguma injustiça. Nesta noite, nós vamos expor um assunto que nós, particularmente, reputamos de grande importância para todos nós que nos encontramos encarnados na Terra. Trata-se de uma página de Emmanuel, capítulo 20, intitulado Hábito. Está no livro Pensamento e Vida, editado pela Federação Espírita Brasileira. Este pequeno, grande livro é fantástico. Escrito como somente Emmanuel poderia escrever, através de um médium da condição de Chico Xavier, que acreditamos tenha sido o nosso codificador de volta à Terra para dar continuidade à obra extraordinária, iniciada no século XIX, na Europa, na França, em Paris, no dia 18 de abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Emmanuel, no prefácio, ele explica que este livro, esta pequena apostila, é lida por muitos espíritos no mundo espiritual. Portanto, é um livro que existe dos dois lados da vida. Interessante. Nós achamos que os livros que lemos são escritos somente para nós. E não. Eles são escritos primeiro, muitas vezes, no mundo espiritual, e depois são transcritos para nós, de acordo com a nossa capacidade receptiva. Emmanuel diz que este livro, Pensamento e Vida, é lido por muitos, estudado por muitos que estão voltando à Terra. Porque nós estamos encarnados para que possamos cuidar da nossa evolução, da nossa educação espiritual. E segundo Kardec, em O Livro dos Espíritos, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Acontece que, ao longo das existências, e somente Deus sabe
quantas já tivemos na Terra e em outros mundos. Ao longo das existências, possivelmente nós tenhamos adquirido hábitos que não nos auxiliam muito, não concorrem muito no campo de nossa expansão espiritual. E nós reencarnamos com esses hábitos, com os hábitos que trazemos de outras existências. E com a bênção do esquecimento do passado, voltamos à Terra para alicerçar os bons hábitos e ampliá-los, tanto quanto para erradicar aqueles hábitos negativos que conspiram contra o nosso crescimento espiritual, conspiram contra a nossa paz, conspiram contra a nossa felicidade, enfim, conspiram contra a nossa espiritualidade. São hábitos que às vezes nos mantêm quase na mesma posição evolutiva durante séculos, porque não conseguimos deles nos libertar. Eles nos escravizam, nos acorrentam, nos algemam. E porque nos algemam, muitas vezes, podemos considerar que muitas vezes a reencarnação, para nós, se compara, como fala um benfeitor espiritual no livro Ceareiros de Volta, a um círculo vicioso de provas repisadas. Voltamos à Terra e repisamos provas. Voltamos à Terra e não aproveitamos a bênção da reencarnação. Assim como o aluno, às vezes, não aproveita a experiência do professor, a bênção da escola, o aprendizado, às vezes até consegue o diploma almejado, mas não alcança o conhecimento em profundidade. Falta-lhe a vivência, falta-lhe a prática. Sobra a teoria, falta a vivência. Emmanuel, ele começa dizendo que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Vejamos que síntese extraordinária, maravilhosa, numa frase, com poucas palavras. É uma esteira de reflexos mentais acumulados através das várias existências. É como nos fala André Luiz, que nós moramos num castelo de 3 andares. Temos a nossa casa mental dividida em 3 andares. O inconsciente, o porão da individualidade. O consciente, que é o nosso menor espaço de tempo. E o superconsciente, o futuro. Passado, presente, futuro.
nós somos mais dirigidos pelo passado do que propriamente pelo presente. O presente seria um hífen ligando o passado ao futuro. Temos o futuro à nossa frente. E vejamos que bênção representa o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, em nossas vidas. Porque o Espiritismo nos traz esse esclarecimento. Ou seja, o nosso maior campo de luta não está fora de nós, está dentro de nós. É o nosso maior campo de luta. Somos nós mesmos, os nossos maiores adversários, os nossos maiores opositores. E que bênção representou a presença de Jesus na terra. E que bênção representou e representa a presença do Espiritismo Consolador prometido, nos esclarecendo, como fala Emmanuel no livro Roteiro. Espiritismo é processo libertador de consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. O Espiritismo é uma doutrina para quem se interessa pela sua libertação. E nós temos a mais absoluta certeza que os nossos irmãos em humanidade haverão de se aproximarem gradativamente, porque gradativamente se sentirão insatisfeitos com o que o mundo lhes oferece e procurarão algo além. E é o que nós procuramos e encontramos na doutrina espírita. O Espiritismo, dizia Chico Xavier, é um modo de vida. Disse Chico Xavier certa vez, com palavras tão simples, o Espiritismo é um modo de vida. Palavras para muitos quase sem significado, mas de um significado profundo, porque de repente é um modo de vida completamente diverso. É um modo de vida completamente diferente do que o mundo nos oferece com o seu consumismo, com o seu materialismo, com a sua cultura dogmática, com a sua fé cega, com o seu preconceito. O homem que se deixa tomar pelo sentimento de posse, possuído pelo sentimento de posse, imaginando que possui, é possuído. E prossegue Emmanuel, herdeiros de milênios, porque André Luiz fala que nós estamos lidando com a razão há aproximadamente 40 mil anos. E a ciência hoje igualmente fala. Porque se nós formos fazer um estudo comparativo entre o que escreveu Emmanuel e André Luiz, e entre o que falou Chico Xavier, e o que está dizendo a ciência contemporânea, nós vamos nos surpreender com as antecipações, com as verdadeiras revelações feitas por Emmanuel. Ainda agora, estávamos lendo, através da internet, Chico no Pinga Fogo,
em 1971, falando que o homem haveria de construir cidades estufas na Lua, haveria de construir na Lua estações para melhor estudar a vida no sistema solar. E agora nós estamos vendo a ciência dizendo que este é o objetivo e que a partir de 2027, a partir do ano que vem, muitas viagens estão programadas para se estudar a possibilidade de seres humanos começarem a viver na Lua. Claro, se não ocorrer uma guerra de extermínio, como dizia Chico Xavier, porque Chico dizia, se não acontecer uma guerra de extermínio, a ciência irá progredir assustadoramente. O mesmo dizia Einstein quando perguntaram a ele como seria a terceira grande guerra mundial. Ele disse, eu não sei como vai ser a terceira grande guerra mundial, mas a quarta há de ser com paus e pedras. Porque se houver uma terceira guerra mundial, o poder atômico das nações que são possuídas pelos pensamentos anticristãos, o poder atômico fará um grande estrago na humanidade. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, iguais. Vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Sem nenhuma crítica ao compositor, deixa a vida me levar, vida leva eu. É o lema de muitos. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E não há uma cogitação de ordem transcendente, uma preocupação que deveria estar sempre conosco, porque nós não pertencemos à Terra, nós aqui chegamos, é fato, e daqui partiremos, também é fato, e deveríamos nos preocupar com a nossa origem, de onde viemos, porque viemos, para onde vamos. Deveria ser a nossa preocupação para que a nossa vida sobre a terra fosse uma vida em que nós não cedêssemos tanto de nós mesmos ao consumismo. Cedemos do nosso tempo, cedemos de nossas energias, cedemos de nossas forças intelectuais, cedemos do que temos. Às vezes, muitos dizem assim, quando eu estiver mais idoso, quando eu resolver determinados problemas profissionais e familiares, eu vou ler um pouco mais, vou me preocupar um pouco mais. Nós estamos igualzinho àquele jovem que foi convidado por Jesus a segui-lo. Ele foi convidado. Senhor, deixai primeiro que eu enterre o meu pai. Ora, evidentemente o pai dele não estava morto.
Porque se o pai dele estivesse morto, ele não estaria ali. Ele estaria velando o corpo do pai. Ele pediu a Jesus que esperasse que o pai morresse. Aí depois, e se o pai fosse viver mais 30, 40, 50 anos, foi quando Jesus falou: deixai os mortos enterrar seus mortos. Ou seja, os que estão mortos espiritualmente, enterrar os seus mortos. Então nós somos herdeiros de milênios, nós não estamos na terra pela primeira vez. Não estamos aqui pela primeira vez. E não estaremos certamente pela derradeira vez. Provavelmente, aqui ainda voltaremos muitas vezes, porque a terra é uma bênção, viver sobre a terra. O corpo é uma bênção. Cada dia é uma oportunidade abençoada de aprendermos. Quantos de nós hoje, se soubéssemos um pouco do que hoje sabemos, quantos teríamos evitado muitas decisões infelizes? Teríamos evitado muitos equívocos. Eu nunca me esqueço que certa vez fui visitar um senhor no hospital, espírita, idoso, estava nas vésperas de partir. Fui visitá-lo, ele perguntou a minha idade. Eu disse a ele, à época a gente não escondia a idade. Eu disse a ele a minha idade. Ele disse assim: se eu tivesse conhecido o Espiritismo com a sua idade, aí nunca me esqueci daquilo. Se eu tivesse conhecido o Espiritismo com a sua idade, eu teria evitado cometer muitos erros na vida. Emmanuel afirma, com naturais exceções, todos adquirimos o costume, quer dizer, o hábito de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Não pensamos, não refletimos, vamos engolindo tudo. O que a televisão diz, o que as pessoas pensam, o que dizem. Às vezes a pessoa diz assim: olha, fulano de tal, mas você conhece? Não, mas como é que você pode? Você pode falar, não é? É aquele ensinamento maravilhoso de Sócrates, né? Dizem que alguém chegou perto dele: Sócrates, eu tenho alguma coisa para contar a você. Ele falou assim: antes de você me contar, vamos passar isso pelos 3 crivos. Se o que você vai me contar é bom. A pessoa disse assim: bem, bom. Não é. Segundo crivo, é útil? Não posso dizer que seja útil. Terceiro crivo, é verdade? Eu não tenho certeza. Se o que você tem para me contar não é bom, não é útil e não é verdadeiro, não me interessa.
nós deveríamos submeter todos os fofoqueiros a esses 3 crivos. E claro que nós estamos no meio, né? Nós deveríamos submeter a nossa fofoca a esses 3 crivos, não é? É bom, é útil, é verdadeiro. Nós nos habituamos a consumir o pensamento alheio pela reflexão automática. A televisão faz a cabeça de tanta gente, hein? Mas que coisa horrorosa! E em razão disto, exageramos as nossas necessidades, né? A propaganda, e vamos comprar, e ficar devendo. Exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor, uma vida mais simples. Será que nós temos necessidade de tudo o que temos? Ou de tudo o que queremos ter? Ou de tudo o que para ter nos endividamos? Tem gente que se endivida até a outra encarnação. E formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos, porque ninguém fere a ninguém sem ferir a si mesmo. É impossível você fazer o bem a alguém sem estar fazendo a si mesmo. Como também é impossível você fazer o mal a alguém, por menor que seja, sem estar fazendo a si mesmo. Pode esperar. Podemos esperar. Então a gente não deve ter pressa. Eu faço tanto bem, não recebo nada. A pessoa diz assim, né? Eu faço, não recebo, estou cansado de fazer. Onde é que estão os espíritos? Nós chegamos até a perguntar pelo mundo espiritual, né? Onde estão os espíritos e tal? Fulano de tal, não faz nada. E, no entanto, a vida dele está a 1000 maravilhas. Não é? Mas comigo não, foi só eu começar a ir lá para o centro, entrou uma urucubaca. O Chico falava, né? O problema é o seguinte, é que quando você começa a subir o monte, quem não se dispõe a subir, não quer ficar sozinho, então te puxa pela perna. Te puxa pela perna. Se você se dispõe a subir, vai ser difícil. Escalar monte não é fácil. Mas tem aquele que puxa, não quer que você sobe. E às vezes é gente da família, né? É gente da família. Eu me recordo, vou contar uma historinha a vocês aqui, rapidinho. Minha mãe era sábia. A minha mãe mal sabia assinar o nome. Mas eu tinha lá em Uberaba um primo que era padre. E era ferrenha. E na época, eu acho que eu fui o primeiro bode, né? A primeira ovelha desgarrada. Ovelha desgarrada da família, tornei-me espírita. E certa semana minha mãe foi ao mercado e encontrou-se com esse primo padre. E ele partiu firme em cima dela. Família tradicionalmente católica de Uberaba, cidade do interior de Minas, família católica, aquela coisa toda. Chegou-se perto de minha mãe, coitada, muito simples. Maria Odete, eu fico, como é que você deixou o seu filho
tornar-se espírita. Eu fiquei sabendo que ele está frequentando o centro. Como é que chamou a atenção dela? Como é que você foi deixar ele se tornar espírita? Minha mãe era assim, era dura. Ô primo, o senhor nunca esteve lá em casa para saber do que nós estávamos precisando. Não precisa dizer que a discussão acabou ali, né? O senhor nunca esteve na minha casa para saber do que nós estávamos precisando. E nós precisávamos muito. Às vezes até de coisa para comer. Agora o senhor está me interrogando aqui? Que é isto? Eu não dou ao senhor esse direito. O assunto ficou por ali. Emanuel, estruturamos assim complicado mecanismo de cautela e desconfiança, para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto de posse. O problema do mundo é um só. Aqui na Terra só tem um problema. Tem dois não, nem três, nem quatro. É um só. Dinheiro. É só isso. Atrás do dinheiro é que vem poder, corrupção, violência, droga, tráfico, etc, etc. Retendo apaixonadamente o instinto de posse. E com o instinto de posse, da posse, criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas. É a posse, né? Olha, esse sentimento de posse, ele não é fácil, não. Eu gostaria de aconselhar, aqueles que ainda não leram, deveriam ler. E aqueles que já leram, deveriam reler. O livro Voltei, de irmão Jacó. Para ver ali o que é essa questão da posse. Esses dias, eu morava numa rua, numa casa, eu me mudei faz 20 anos. E não estou mais nessa casa. Mudei para uma outra casa. Mas esses dias, eu passei em frente a esta casa, que ainda é nossa, está alugada, a nossa dos meninos. Eu passei em frente à casa e eu, 20 anos, ainda parecia que tinha uma força me puxando para aquela casa, me puxando para dentro daquela casa. Olha, cara, onde nós moramos tanto tempo. Aquele pé de primavera eu que plantei. Olha como está florido. Aí eu pensei de imediato, certamente os espíritos inspirando, né? Pensei de imediato, como é difícil a gente quando desencarnar. Como vai ser difícil desencarnar. Aí os espíritos falam, olha, por isso que o corpo da gente, ele se desfaz debaixo da terra. Porque se ele não se desfizer, a gente não sai de perto. O Chico contou um caso uma vez, porque o Chico ia muito aos cemitérios, muito assim. Calma lá. De vez em quando, ele ia no enterro de um amigo, ou às vezes ele passava de carro, de táxi, na porta do cemitério. Principalmente lá em Pedro Leopoldo, cidade muito pequena, né? Toda hora passava na porta do cemitério, cidade pequena. E ele entrava. E ele entrou certa vez no cemitério, ele contando. Olha,
eu entrei no cemitério, estava chovendo naquele dia, estava chovendo, eu entrei para meditar, orar. Era para as pessoas não ficarem incomodando ele, né? Porque ele não podia andar na rua. Ele foi para o cemitério. Ele falou assim, eu vi um homem ao lado de um túmulo. Um homem alto, forte, chapéu, uma casaca comprida. Estava de pé, ao lado daquele túmulo. Eu pensei que era o coveiro. Aí eu me aproximei para conversar com ele. Ah, o senhor, não, eu trabalho aqui. Aí ele viu que era espírito. Eu trabalho aqui. E o homem estava cheirando pinga, cachaça. Dizer que o cheiro era forte. O homem estava cheirando pinga. O senhor trabalha aqui? Trabalha. O que o senhor faz aqui? Senhor, olha, minha função aqui é pular lá embaixo e tirar os espíritos que não querem sair, não querem largar o corpo. E é por isso que eu bebo, porque eu não aguento o cheiro. Ele falou, o espírito falou para o Chico, ele nos contou isso. E é por isso que eu bebo, porque eu não aguento o cheiro, eu tenho que pular lá. Eles não querem sair. Então essa questão da posse, a gente tem que começar a treinar. Por isso, quem quiser despossuir de alguma coisa, depois pode deixar aqui em cima, viu? Mas, gente, mas a coisa é séria. Essa questão da posse não é brincadeira. Não é brincadeira. A família e tudo mais, as propriedades, quem só pensa nisso, quem tem apego às coisas, apego excessivo. Foi por isso que o Chico uma vez nos falou assim, ó, meu filho, de cada 4 que partem, 3 ficam por aqui mesmo. 3, pode fazer a conta aí, ó. Tirar a sorte no palitinho. O Chico falava essas coisas. Conversava conosco, enquanto ele estava autografando, ele falava muita coisa. Emmanuel, prosseguindo, diz o seguinte, nesse círculo vicioso, olha aí, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada. Gente, que palavras precisas, que precisão. Procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão, desilusão, com que despende longos séculos. Então a pessoa entra no corpo, sai do corpo, é a mesma coisa. E por isso não evolui, né? Não é fácil evoluir. Evoluir é difícil. Não é combater o homem velho, né? Os hábitos nossos, os nossos hábitos, não é? É por isso que a caridade é importante. Certa vez o Chico nos escreveu uma carta, a minha Márcia. Essa carta está publicada em um dos nossos livros. Ele falou assim, às vezes é tão difícil o pensamento dos espíritos superiores chegar até nós aqui embaixo, na Terra. Ele falou assim, é como se a gente vivesse numa floresta fechada, dentro da qual nem os raios do sol penetram. Uma floresta muito fechada. Aí ele falou assim, eu descubro na caridade
o propósito dos bons espíritos, quando eles nos pedem para fazer o bem, é para a gente abrir uma clareira pela qual eles possam entrar com o seu pensamento. Que coisa profunda, hein? Pela caridade, fazer o bem. A gente abre uma clareira nos pensamentos, nas emoções, e através dessa clareira, os bons pensamentos podem penetrar. Porque de outra forma não penetra. Com quem vive aí só pensando nas coisas do mundo material, só correndo atrás do dinheiro, posse, fica difícil chegar e propor alguma coisa. Então é o que fala aqui, ó, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionado ao binômio ilusão, desilusão, com que despende longos séculos. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. Nós não podemos desprezar a rotina construtiva. Muita gente fala assim, minha vida é uma rotina. Mas se é construtiva, é um hábito que a gente está criando, mecanizando, não é? É aprendendo a fazer do dever um prazer. Nós vamos aprendendo a fazer do dever um prazer. Nós não podemos desprezar a rotina construtiva. E às vezes nós nos rebelamos contra a rotina construtiva. Não vou lá mais não. Eu vou lá no centro toda semana, e toda semana eu tenho que costurar, e toda semana eu tenho que fazer sopa, dar passe, toda semana a mesma coisa, evangelho, é o mesmo assunto. Um amigo chegou para o Chico e perguntou, isso é verdade? E chegou, oi Chico, ele era muito espontâneo, Chumbinho, Geraldo Chumbinho. Chico, qual que é a novidade? O Chico olhou para ele assim. Não sei para que ele usava óculos, mas às vezes ele olhava para a gente assim. Aí ele falou assim, meu filho, a novidade é o Evangelho. E não é? É claro que é. A novidade, a boa nova. A novidade é o Evangelho. Porque nós ainda não vivenciamos. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes. A evolução constrange a gente a adquirir novos hábitos, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos da existência. É por isso que vem, gente. É por isso que vem a dor. André Luiz, no livro Agenda Cristã, tem uma frase que só André Luiz também podia escrever. Ele fala assim, a gazela desperta ao canto do rouxinol, mas a montanha só poder de dinamite. Como é profunda, né? A gazela desperta ao canto do rouxinol, mas a montanha só a poder de dinamite. E às vezes as coisas acontecem conosco na vida, não é? Uma prova, um abalo, um sofrimento, uma dor, uma decepção, uma frustração, uma angústia, que a gente interpreta aquilo como sendo um prejuízo, interpreta aquilo como sendo um mal,
aquilo acontece para a gente poder começar a mudar, a pensar em coisas diferentes, começar a mudar, a considerar outros fatores. E ele começa a encerrar com chave de ouro. Ele diz assim: é por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. Sabe o que é transformação visceral? Vísceras? É íntima. No Cristo, todo um programa de transformação visceral, sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Senhor, perdoar até 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Senhor, caminhar 1000 passos? Não, se alguém te pedir a caminhada de 1000 passos, 2000 passos. Senhor, me bater de um lado, oferece o outro. Amar os inimigos, Senhor. Mas se vocês não amarem os inimigos, o que é que vocês estão fazendo de especial? Os publicanos também amam os publicanos. As pessoas de má vida também amam as pessoas de má vida. Que fazeis de especial? Jesus perguntou aos apóstolos. Nossa, coisa difícil, hein? Mas se fosse perguntado para mim, né, o que você faz de especial? Eu sairia de fininho. Não faço nada de especial. O que é fazer de especial? É fazer além do que se espera que se faça. Fazer além. Que fazeis de especial? E foi por esse motivo que ele incomodou todo mundo. Incomodou todo mundo, incomodou os doutores da lei, enquanto não o prenderam e não o sentenciaram à morte. Ah lá, contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. A tradição de raça opõe o fundamento da fraternidade legítima. Não, é o bom samaritano. Vocês não gostam do samaritano? Mas ele é quem fez o bem. Os judeus pulavam nessa altura, que odiavam os samaritanos. No abandono à tristeza e ao desânimo, nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. É todo um programa de vida. É um novo programa de vida. Por isso que não é fácil realmente. Nós reconhecemos, não é fácil. Mas a gente tem que tentar. Nós precisamos de tentar. Nós precisamos dizer para nós mesmos, repetir para eu preciso ser um pouco melhor. Eu preciso ser um pouquinho melhor. Eu preciso deixar de ter esse temperamento, deixar de ter esse orgulho, deixar de ter essa soberba, de achar que eu sou dono da verdade. Nossa, mas quantas pessoas que se acham donas da verdade? É muita gente que se acha, até no espiritismo mesmo. É tanta gente que se acha dono da verdade. É tanto médium que acha que o seu guia é um guia, mais guia que qualquer outro guia. É um cego guiando o outro cego, vão cair todos no buraco. É tanto, não, meu guia falou, o seu guia tem que estudar. Manda o seu guia estudar. Manda o seu guia fazer sopa.
junto com você. Manda o seu guia ser mais humilde. Não, meu guia. Que guia? Nosso guia é Jesus Cristo. Nosso guia é Jesus Cristo. Não é? Então, essa questão da gente, esse orgulho, essa vaidade, no nosso meio, no meio espírita, né, que a gente vê, às vezes raia ao absurdo. Raia ao absurdo. De vez em quando eu vou lá na internet, eu fuço na internet. Eu até falei para os amigos esses dias que eu vou largar a mão de vir internet, porque a gente se aborrece tanto com tanta coisa. Eu vejo lá, às vezes, críticas a algumas obras de Emmanuel, a algumas obras de André Luiz, críticas a Chico Xavier. Eu vou ver a vida dessas pessoas que criticam, elas não têm uma obra. Elas não têm nada. Eu não digo obra escrita, não. Não tem uma obra. Como é que é? Onde é que está a nossa autocrítica? Onde é que anda a nossa autocrítica, a nossa humildade, né? É por isso que o Chico vivia falando, eu não sou nada, eu sou um cisco. Eu sou um pé de capim, um pé de grama. Quando morre um pé de capim, nasce outro no lugar. Dizer que uma vez ele foi no lugar, né? Ele ficou muito satisfeito com a reunião, voltou para casa e ele voltou pensando assim, que reunião boa, como foi produtiva. Nossa, nós fomos, foi uma beleza, não é? Aí Emmanuel apareceu para ele e falou assim, Chico, a reunião foi boa, mas você cometeu um erro. Você cometeu um erro. Mas eu era. O que foi que houve? Você se comparou a um pé de capim. Aí o Chico, mas por quê? Não, o pé de capim, Chico, ainda cresce. O pé de capim cresce. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus é resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Reflexos do céu para a terra. Reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces, tem que ser automático, nos alicerces de cada dia, colaborando com a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Emmanuel. Que Jesus abençoe nosso Emmanuel, o nosso Chico. Que Jesus abençoe esta casa. Dê a esta casa mais 100 anos, para que nós possamos estar aqui de volta na outra encarnação. Na outra encarnação. E ouvirmos de novo o Denizar com essa voz maravilhosa, cantando Ave Maria. E a gente sabendo
apreciar as coisas boas e sendo melhores do que somos, porque caso contrário, o mundo não vai ser mundo de regeneração, não. Não vai ser mundo de regeneração, não. Uma vez perguntaram ao Chico, Chico, o senhor acha que a Terra vai ser um mundo de regeneração nesse terceiro milênio? Ele olhou assim, maroto, sorriu, maroto, e respondeu assim, uai, se for em 2999, estará dentro do terceiro milênio. Que Jesus nos ampare e nos abençoe sempre. Vamos solicitar agora a nossa querida Deise, que faça a prece de encerramento. Deixando claro que Vou só apresentar os livros. só vai apresentar os livros aqui antes da Deise fazer a prece de encerramento. Um minutinho. Eu prometo falar menos de 2 minutos. E não vou olhar para o Marcelo, porque se eu falar, se eu olhar para ele, ele estraga tudo que eu ia dizer. Já passou do Ele fala tempo. assim, Já passou do chega. tempo. Tá bom, então vamos lá. Eu acredito que todos aqui, a maioria, pelo menos a maioria, conhece o livro Vigiar e Orar. Acredito que ele está completando 25 anos. Quando eu li esse livro Vigiar e Orar, eu fiquei uma felicidade tão grande. Porque eu pensei, esse livro vai ajudar tanta gente. E vi lá a beleza que tem. E agora chegou esse para nós aqui, do irmão José, semelhante Vigiar e Orar. Eu não precisaria nem dizer nada, porque o seu conteúdo fala por si mesmo. Basta a pessoa verificar. Então, é um livro que nos emociona, nos traz muita informação. Eu digo que ele é um lembrete constante. E ele coloca aquela brasinha na nossa cabeça. E a gente fala assim, meu Deus, porque é um lembrete, ele lembra a gente. O que vocês estão fazendo? O que você está buscando? Nosso irmão Marcelo. Fala o nome do livro. Levanta-te. Levanta-te, o mais recente, de irmão José. Semelhante o Vigiar e Orar, e nos toca de uma forma diferente. Né? Nos toca o coração e principalmente a razão. É aquele lembrete que a gente está esquecendo e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estava com tanta coisa ali falar, mas já esqueci tudo. O Marcelo me bloqueia na minha cabeça. Mas tudo bem. Nós temos aqui, né, desse outro lado da vida, que é o mais recente do Inácio Ferreira, que é um livro onde o Inácio Ferreira encontra com o André Luiz e dá uma volta lá no nosso bairro. Né? E ele vai fazendo aquelas anotações maravilhosas, aquelas observações que são maravilhosas, entre outras coisas. E eu estava ali pensando, não vou fazer palestra, o Marcelo agora mesmo me puxa a orelha aqui, eu vou ficar até mais longe dele um pouquinho. Esse dia eu estava comentando com o Marcelo, isso é uma pena, né? Ele falando ali, e eu estava pensando, nós não somos 2% do Espírito Santo. Não somos, ele pode fazer pesquisa. Chegou a ultrapassar um pouquinho dos 2%, mas recuou, nós estamos a menos de 2% do movimento espírita. Vocês já pensaram se nós tivéssemos 22%, 20%, igual estão os nossos irmãos evangélicos? O que nós iríamos fazer? Nós não estamos dando conta. Porque, às vezes, a gente vê uma informação dentro do nosso movimento espírita, que é libertador, que nos traz tanta informação, e aí a pessoa fala assim, eu não concordo. E quando ele não concorda, vira o doutor da lei. Você não concorda, mas e aí? Aonde é que fica a capacidade de nós de interpretar? Se você não concorda, põe aquilo de lado. Não precisa você brigar com o nosso irmão. Aí você não concorda, mas nada da pessoa serve. Às vezes você não concorda porque aquilo não está cabendo dentro da sua cabeça. Às vezes daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos vai caber e falar, meu Deus, aonde é que eu estava? Porque a gente acha que a gente sabe tudo, né? E não sabe nada.
Então, esse livro é emocionante e nos fala muito a razão. Ele liberta a nossa capacidade interpretativa. Coisas que a gente fala, meu Deus, como que eu não vi isso antes? Porque é como o Evangelho. Se eu ler o Evangelho daqui 10 anos, ainda bem que o Evangelho é para sempre, né? Mas quando você revisita uma página, uma questão do Livro dos Espíritos, qualquer questão, a sua interpretação é completamente diferente. Graças a Deus que é assim. A gente vai numa evolução. E quando a gente fica, vamos dizer assim, mais experiente, quando a dor vem nos visitar, a sua leitura é completamente diferente. Aí você chega. Porque antes você não chega, porque antes é a vaidade, você sabe, você conhece, porque eu sei mais. Luiz. Estou terminando. Aí você chega. Quando dói, você chega. Né? A gente vê como é que Deus é bom com a gente. Né? E por último, o mais recente, Dimas, o leproso samaritano, lançamento, que conta aqui a vida de Dimas desde a sua meninice, sua juventude, até um encontro dele com Maria de Magdala, Maria de Nazaré, um encontro dele com Jesus para agradecer. Né? Que dos 10 leprosos, ele foi o único que voltou para agradecer a Jesus. Então, aquele diálogo, vamos dizer assim, mais ou menos lembrando o estilo de Emmanuel, né? Que é muito bom, e a gente viaja junto com o irmão José nessa história de Dimas, o leproso samaritano, que dá vontade de ser bom. É uma pena que dura tão pouquinho, né? Quando chega lá fora, é que é difícil, né? Quando chega nos nossos alvozes, ele está sempre nos lembrando, é difícil, né? Mas eu só digo a vocês, queridos irmãos, que não existe outro caminho que não seja do perdão, do entendimento e da fraternidade. Não existe. Se você escolher outro caminho, é alongar. E depois a gente fala, não sou feliz. É lógico. As suas várias escolhas erradas. Né? Que Jesus abençoe. Nosso irmão Marcelo vai continuar aqui ainda. Depois, para aqueles que desejarem um toque, ele vai estar aqui um aperto de mão. Já falei, né? Eu fiz uma palestra descobrir. Impressionante, extremamente entra muito, tem coisas assim todos os dias, muito prático. Depois o pão da alma também, né? Agora ele parou de falar, não vou eu continuar falando. Carlos, você sabe que eu tinha amizade com o Dr. Inácio, conhecia o Dr. Inácio. Cheguei a ir lá no consultório conversar. Pessoa especial. Né? Você vê como eu sou velha, Carlos. Amigos, peço licença para chamá-los amigos. Ao final desse nosso encontro, eu os convido para juntos dizermos: Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, aqui estamos nós, seus filhos, agradecendo a oportunidade da vida, do viver, agradecer por termos tido Jesus, o Mestre amado, o Mestre querido, que veio até nós para nos ensinar. Mestre, nós o agradecemos pelo seu Evangelho, seus ensinos, seus atos, sua palavra. Obrigado, Mestre. Mas além do nosso agradecimento, nós queremos pedir a sua misericórdia para o nosso planeta, que o Senhor tão carinhosamente preparou. E nós aqui estamos desfrutando, Jesus, desta escola abençoada. Mas temos tido muita tristeza, Jesus. As guerras, que a sua misericórdia, os seus mensageiros se façam sobre aqueles
que alimentam as guerras, para que eles caiam em si e saibam que a dor, o sofrimento que eles estão multiplicando para aqueles nossos irmãos é uma semeadura para o qual terá colheita. Mestre querido, que eles acordem e lembrem que em guerra não existe vencedor. Abençoa, Mestre querido, e nós pedimos a Dulce Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, que receba no seu amor aqueles nossos irmãos que estão desencarnando nessas guerras fradistas. Confiamos ao seu amor a ajuda a esses nossos irmãos. Ismael querido, continua a abençoar o nosso Brasil. Precisamos tanto do seu amor, da sua misericórdia, e em especial pedindo pelas nossas casas espíritas, pelos nossos médiuns e por todos os nossos irmãos que sofrem neste mundo. Obrigado, Pai de amor. Obrigado, Jesus. E nós pedimos, Mestre querido, que nos dê a sua paz, aquela paz, Jesus, que o Senhor desejou aos apóstolos, que nós a recebamos em nossos corações. E um pedido que se renova, Mestre querido, fica sempre conosco. A paz para os nossos lares, familiares, e nós aproveitamos para enviarmos a nossa Márcia querida, o nosso abraço, Márcia, o nosso carinho. Deus te abençoe, abençoando o lar, os filhos, a família. Que todos nós sejamos agora carinhosamente abraçados por esses mentores espirituais que aqui estão. E é nesse ambiente que nós nos despedimos, dizendo que a paz de Jesus continue conosco. Gratidão a todos vocês por estarem conosco. Sigamos em paz e que Deus nos abençoe sempre.